Galera, a seleção brasileira vai jogar na segunda-feira contra a seleção da Suíça sem Neymar e sem Danilo. Coloca nos comentários aí, galera, quem vocês acham que deve substituir esses dois jogadores. No lugar do Neymar, eu sugiro o Rodrigo, e no lugar do Danilo, né, provavelmente é Daniel Alves. Daniel Alves é o lateral reserva e tem que jogar, né? Se o Tite levou ele como lateral reserva, é porque ele tem condições de jogar. Porque não faz sentido o Daniel Alves ir como lateral reserva e o Tite improvisar. Não vai ser nada coerente se ele fizer esse tipo de substituição contra a seleção da Suíça. E bora acompanhar o F90 falando sobre esses acontecimentos aí na seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total ESPN do Grupo Disney. Trocando aqui com que a gente acredita que é melhor pensando no próximo adversário, né? A informação do Pedro e de vocês aí que a gente tinha é que o Vini jogaria o primeiro jogo e que contra a Suíça, pela característica da seleção suíça, o Vini seria banco para pensar numa outra formação. Não sei, depois desses 90 minutos, Plirra, se isso se altera. E agora se altera tudo, né? Com certeza ele tem que definir isso amanhã para ter pelo menos um dia ali, o domingo de treinamento, para a engrenagem, acho que funcionar, né? Então, assim, o que vocês acham que é o melhor? Vocês estão com o presidente? Vocês acham que Daniel e Rodrigo? Para a gente ouvir aqui também, vocês daí fiquem à vontade para interagir. Eu iria de Militão e Rodrigo. Eu imagino, até pelas coisas que o Mauro acabou de colocar, que o Tite vai de Daniel. E aí eu tenho dúvida se ele vai de Fred e Paquetá mais adiantado ou se ele vai de Rodrigo. Aí seriam Daniel e Rodrigo. Sim. O Tite está numa fase ofensiva. Já foi uma baita surpresa se a gente levar em conta o histórico do Tite, a escalação da estreia. Esse último ano e meio já foi diferente dele, né? Se a gente pegar a carreira dele, o que ele tem feito nesse último ano e meio, né? É que também não tem como ele jogar para trás com essa seleção, também. Né? Se jogar para trás com essa seleção é coisa de maluco. E entendo que é super difícil mesmo você não escalar o Daniel nesse jogo. O que você vai dizer para ele? O Daniel é legal até a página 6. Sim. Porque o cara tá lá também para jogar, o cara tá se matando nos treinos, puxando. Mas ele sabe também que da forma como ele foi convocado, eu não sei se ele entraria em choque com o Tite. Ele sabe muito bem, o Daniel não é bobinho, não. Se jogar contra a Suíça. Mas eu não vejo o Daniel chegando, batendo na porta do Tite e falando assim: ô Tite, por que eu não vou jogar esse jogo? Ainda mais sabendo da crítica, quantas críticas o Tite sofreu por ter levado a... Porque ele sabe que o Tite está bancando a convocação dele. Claro que sim. É uma convocação diferente de todas as outras da seleção brasileira. A do Daniel, especificamente, é o Tite que está bancando. Então, assim, por que eu, Daniel, vou criar confusão com o treinador? Se o treinador vira para mim e fala assim: olha, Daniel, é o seguinte, eu vou colocar o Rodrigo mais na frente, eu preciso de um time... Como é Casemiro, Paquetá e Rodrigo, eu vou precisar de um time um pouquinho mais defensivo aqui, porque eu tenho o Shaqiri. Ele falou o tempo todo que o Daniel tá vendo como construtor, porque eu tenho o Shaqiri, eu tenho o Embolo, eu tenho esses caras que podem me complicar em relação à velocidade, à força e jogar, porque o time da Suíça joga também. Tudo beleza? Beleza. Primeiro que eu acho que o Tite não tem que dar satisfação para ninguém. Porque se ele der satisfação para o Daniel, ele vai ter que dar satisfação para quem sair, para quem entrar. O treinador tem que fazer as suas escolhas. O próprio Tite deu entrevista. Eu faço as minhas escolhas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E faz parte. E dentro do elenco também, porque senão o Tite vai ter que dar satisfação para todo mundo. Né? Porque dentro dos critérios que ele faz, e quem acompanhou o Tite de perto, tá aqui o Prats, que trabalhou no Corinthians na época do Corinthians e sabe muito bem, a tal de meritocracia, os olhos nos olhos, aquela coisa. Senão daqui a pouco o Tite vai ter que dar a senha e falar assim, ó, seguinte, explicar para todo mundo. Ele é o treinador. Quem está na seleção nesse momento sabe muito bem a importância dele. Mas tem outro lado aí, Zé. Eu não vejo, não. Mas se o Daniel, aquela história, não entrar agora, vai entrar quando também? Claro que, assim, ele não é obrigado a entrar. Ele pode ficar a Copa do Mundo inteira e não entrar. Aí é a última Copa dele, né? O Tite falou muito de uma situação específica em colocar o Daniel. Agora, o Tite também não esperava perder o Danilo como ele perdeu na estreia. Claro. Né? Então tem esses dois lados. Tentando imaginar a cabeça do Tite, como ele tem colocado a seleção para jogar, o tal 3-2-5 que ele fala muito, 2-3-5 que ele fala muito, o lateral que tem um passe bom e joga pelo meio, ajuda muito. O Alexandre no segundo tempo, ontem, quando ele foi mais à frente, o Danilo ficou um pouco mais atrás, o Brasil começou a criar jogo pelo lado esquerdo, por isso que o Militão, criou com o Danilo pelo outro lado. Por isso que o Militão é fortíssimo candidato. Ele segura o Militão e solta o Alexandre. Foi o que aconteceu ontem. E aí o cobertor curto na zaga, né? Porque você passa a ter só uma opção. A reserva da dupla.
É problema do Tite agora. Ô, Darmani, claro que assim, o Zé tem toda a razão quando ele fala em não dar satisfação, mas o Daniel sempre foi uma liderança e ele tá ali como essa liderança. Claro. E também, eu tô pensando do lado do jogador, tá? É minha última Copa do Mundo, tô com 39 anos, já vim super questionado. O professor, eu sou capaz. Não é porque eu não posso jogar, é assim... Eu sou capaz, eu tô aqui para fazer isso. E aí tem a questão da tal da linha, de fechar, de não subir tanto o lado direito. Como é que você montaria essa seleção? Eu acho que o Tite está com um problema agora porque não acho que ele chamou o Daniel Alves pensando que ele iria jogar. Acho que ele chamou o Daniel muito tanto, mais, né? Por esse papel de agregador do ambiente e de tudo isso. E em segundo plano... Ainda mais jogar a partir da segunda partida. Exatamente. Então, são 15 minutos. Um protagonismo dentro de campo, isso não foi previsto. Sim. Então, ele está com um problema. Sim, esse problema é complicado, né? Tem várias opções. Agora, o que me preocupa em relação ao Daniel é o ritmo de jogo, né? Além da idade. Tudo bem, falaram que lá no Barcelona fez teste físico, estão ótimos, mas ele jogou o quê? Não jogou nada. E antes estava jogando no México. E vai ter que entregar. E não estava jogando no México. E não estava jogando. Lembrar que se ele jogar essa partida, vai ser uma primeira partida em 40 dias. Mas eu acho que ele chega à Copa do Mundo quando 2 jogou meses no México, não jogou como lateral. Foi no final de setembro, o último jogo oficial que ele fez. E do outro lado, você tem um Militão que joga no Real Madrid, que já jogou nessa posição também, que joga a Champions League. Então, acho que o Tite não pode... Qual é o peso, né, dessa forma física, intensidade na reflexão? Eu acho que ele é muito forte, por isso que eu iria de Militão. Por colocar esse peso da intensidade e de ser pronto para jogar, até taticamente, assim, ele evoluiu muito lá. Se o Tite lembrar da partida contra a Bélgica, ele coloca o Militão. Lembrar da última Copa. O problema foi do outro lado, né, Zé? Sim, mas é o que eu estou falando. Vai ser da mesma forma, porque o Daniel hoje... do Marcelo, não sim, foi mas do Fagner, né? Mas o Daniel hoje é o Marcelo da Bélgica. Boa comparação. O Daniel hoje é o Marcelo da Bélgica. Menos mal para ele que a Suíça não é a Bélgica. Sim. O que eu não gostaria... Olha, eu não vejo essa... O Zé tá receoso com o que a Suíça pode apresentar. Eu não estou vendo essa mangaba como as pessoas estão... Eu não estou vendo. Outra coincidência, Dani, é que na Copa passada o Danilo também teve problema. Sim. Sai para ele entrar tem um o histórico Fagner, de lesão, né? Sai para a entrada do Fagner e o Fagner não sai mais, né? Sim. Vai até o final da Copa. Sim. E faz uma boa Copa. E assim, para as exigências de lateral na seleção brasileira... talvez fosse melhor ter pensado em outro tipo de jogador para a reserva do Danilo. Ah, sim, para convocar, né? Eu acho que esse é o ponto que todo mundo aqui concordou. Não sei o Darmani, mas assim, a gente bateu muito na tecla de que, de repente, né, Gláucia, Maurozinho, de que não levar o Daniel era a melhor opção, mesmo tendo essa coisa da liderança, porque poderia precisar. Ninguém esperou que fosse assim. O que eu não gostaria de ver nessa seleção, a gente está restabelecendo lá com eles, daqui a pouco a gente volta para o Catar. O que eu não gostaria de ver nessa seleção era uma mudança muito grande em relação ao que se viu nessa primeira partida. Colocar porque eu acho o Fred, por exemplo. Encaixou um jogo. E aí eu acho que se você pega o Paquetá, coloca para fazer o que o Neymar faz de armação e bota o Fred ali de segundo homem, ou o próprio Bruno, que para mim já está à frente do Fred para entrar nessa seleção, acho que você modifica muito uma seleção que funcionou. Claro que tem que olhar o adversário, mas eu não gostaria de ver essa volta no campo. As duas ausências, elas têm um peso muito grande, né, Zé? Porque é aquela história, me parece que se não tivesse nenhum problema, a equipe que começou ontem começaria na segunda-feira. Né? Agora muda muito, agora muda muito. E o Zinho tocou em um ponto que eu tô com ele. Se a opção for pelo Daniel Alves, eu não descartaria o Fred começar, não. Porque o Daniel Alves, eu acho que o Tite, se optar pelo Daniel Alves, e a chance do Daniel Alves começar na segunda-feira, eu considero bem relevante, ela é grande. O Daniel Alves pode ser esse lateral mais pelo meio, e o Fred pode ser também um jogador para ficar perto do Paquetá, para alinhar os dois muitas vezes. Mas eu entendi o que a Dani falou. Foi tão esperada uma formação de seleção brasileira numa Copa do Mundo, não só para essa agora, jogando desse jeito, para frente e tal. Isso, sei lá, não acontecia há trocentos anos, que o gostinho da estreia, ou o gostinho da estreia foi bom, e você não poder manter isso. Não poder manter.
você cortar esse barato também dói no coração. E se o Paquetá não tivesse sido tão bom Ele ontem, foi muito bem. daria para pensar. Mas seleção, a né? partidaça que ele faz numa posição que não é dele. Qualquer situação de bem Ele ali. tem versatilidade, mas versatilidade mais ofensiva, de jogar pelos lados ou centralizado. Mas como muito, né? segundo volante, não Paquetá vamos joga dizer muito. que ele tem uma experiência tão grande. Ele foi espetacular. A entrega que ele teve, a intensidade que ele colocou, não é para mudar isso. Então, isso daria um ponto mais para o Rodrigo, né? Que aí você continua com essa dupla de Casemiro-Paquetá. Então, mas ele está muito bem também como um camisa 10, ele pode pisar na área, finaliza muito já bem. jogou assim. O Brasil tem uma quantidade de finalizadores nesse time que ninguém tem. Não é só pelo chute do Só o Casemiro, que seria um Deschamps golaço. tem. O Deschamps tem parecido, viu? Não, Daniel? imagina. Tem parecido. Imagina o Tchouaméni, o Rabiot finalizando desse jeito. Finalizando, não sei, mas assim, com o mesmo nível tem. Não tem. Não tem. Qualquer jogador do meio de campo do Brasil pode finalizar de fora da área e fazer um gol. Sim. Do meio para frente, qualquer um. Sim. Na França, não. O Zé ia falar alguma coisa antes de eu voltar lá no Catar, agora eles levantaram. Você ia me zoar, né? Eu senti que você ia me dar uma zoada. Que eu ia falar assim, temos um Tite versão 2018 aqui na mesa, né? Não mexe em nada, não vamos fazer nada, vamos seguir a risca. Eu acho que o Tite deixou brincadeiras à parte. Ah, o Tite sou eu? Porque você falou não muda nada, deixa do jeito que tá. Tal. Não é isso. Claro que vai mudar. Vão mudar 2 jogadores, mas eu não gostaria de ver um recuo da seleção. Sim. Não, mas esse é meu ponto. o que eu ia tocar no assunto é o seguinte. Tite. Não, o que eu ia tocar no assunto é o seguinte, o Tite, essa Copa do Mundo, ele está deixando bem claro, e ele deixou bem claro que a seleção vai jogar de acordo com o adversário. Sim. Tanto que ontem ele começa jogando esperando a Sérvia com 5 jogadores atrás. Ele faz no comecinho, quando a Sérvia adianta um pouco a marcação e rouba. A Sérvia me surpreendeu, Ele coloca tão à frente. Então, mas ele faz uma linha de 5, aí ele faz 3 jogadores e põe o Rodrigo, põe o Pombo e o Neymar ali na frente. Aí quando ele vê que a Sérvia começa a jogar, aí ele muda, ele fala, não, peraí, tá errado. Aí ele vai para um 4-4-2. Aí ele corrige, ou seja, ele vai jogar de acordo com o adversário, e eu acho que foi muito bem ontem nessa velocidade de mudança de sistema tático, porque contra a Bélgica, por isso que eu ia chegar nesse ponto, na Copa de 2018 ele estava engessado. Não mudou Era a aquilo tempo lá, de recuperar pronto, e acabou e não mudou. Sim. Agora não, agora pelo menos ele demonstra que o time pode mudar a qualquer instante. Isso é bom. Para uma Copa do Mundo, isso é fundamental. Sem necessariamente mudar peças. Até ontem no resenha a gente falou que talvez o maior mérito do Tite ontem tenha sido não cair na tentação de mexer no time. Ele só mexe depois de abrir 2-0. A primeira mudança é depois dos 2-0. E você começa a olhar para o lado, o treinador do outro lado mexendo. Às vezes escoça mesmo, dá vontade de uma mudança ali. Se ele tira o Rafinha, por exemplo, depois de perder 2 gols, o Rafinha não fez um ia gol, ficar mas marcado, perdeu 2 gols. Né? Para a sequência do Rafinha talvez fosse complicado. Vou falar quase que uma coisa criminosa aqui. Se ele tira o Richarlison no intervalo, primeiro tempo o Richarlison estava ruim para jogar. Sim. Muito ruim para jogar. Ele ficou entre os zagueiros ali, a coisa estava complicada. E ele foi, né, Zé, muitas vezes acusado, assim, o maior defeito do Tite na Copa passada... Demorar para reagir. Mas eu acho que ele demorou para mexer. Ontem, você está falando? Ontem. Mas sem trocar os jogadores ou de trocar Não, jogadores? Eu acho que poderia ter trocado os jogadores. Mas no intervalo. Mas por qual eu tiraria o Rafinha. Por qual motivo? Eu tiraria o Rafinha. Eu colocaria velocidade para cima do Pavlovich. Mas você não perde o Rafinha para o resto da Copa? Não perde. O cara perde 2 gols. Faz parte. Vem Acho cá, que você tira a Rafinha, confiança do cara, né? Um estreante em Copa do Mundo. Mas assim, se a gente pensar dessa forma, poxa, não sai ninguém. Entra com 11 e sai os 11. Mas o que ele fez, ele acabou conseguindo... Exato. Só que é o seguinte, eu tenho o Pavlovich. E ele acabou conseguindo que estreasse bastante gente. Eu tenho o Pavlovich, que tá com cartão amarelo desde os 2 minutos de jogo. O cara tava num abafo no jogo. Não, tava. Tava com a dificuldade para jogar, mas uma dificuldade para jogar. Põe o Anthony, vem cá. O Martinelli, vem cá. Pega a bola. Segundo tempo. Mas os pontas não estavam bem, Vai para Zé? cima. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu mudo a característica. Eu mudo a forma de jogar do Brasil. O Brasil ontem começou a encontrar os espaços porque a Sérvia cansou. É um time pesado. Enquanto a Sérvia conseguiu segurar o posicionamento fisicamente, o time do Brasil teve dificuldades e jogou no erro da Sérvia, os 2 gols. O Brasil teve 3 chances no primeiro tempo, uma com o Rafinha e 2 passes. Um, se eu não me engano, foi do Casemiro e outro do Thiago. Né? Mas porque o Brasil conseguiu mexer bem ali, encontrou esses 3 espaços. No segundo tempo, o Brasil começou a encontrar os espaços para jogar, porque a Sérvia já não estava mais conseguindo compactar o time.
O Mitrovic estava com a camisa da seleção brasileira, beleza, sem nenhum problema. Né? Os 12 contra 10. Os dois jogadores de meio campo, o Luke. Acha que a gente está invertendo a ordem, assim, colocando a melhora do Brasil às custas do cansaço da Sérvia? Eu acho que o Brasil fez um jogo interessante. Depende da forma. Galera, o Brasil, na minha opinião, o Brasil fez um jogo bom. Claro, no primeiro tempo, isso é normal. Você pegar uma seleção que só joga fechado. Entendeu? A Sérvia se fechou todinha, se retraiu todinha. A seleção ia conseguir fazer o quê? Não conseguiu fazer nada, entendeu? Não conseguiu o primeiro tempo. O segundo tempo foi o quê? O técnico Tite conversou com os jogadores e fez algumas mudanças, algumas alterações que deram certo. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Ele fez algumas mudanças e deu certo. É tanto que a seleção melhorou. A seleção melhorou no segundo tempo. Conseguiu achar os espaços que precisava. O espaço era onde? Jogando pelas laterais. Entendeu? E pelas laterais foi onde saiu. Pelo lado do campo saiu a jogada. Entendeu? Com o Vinícius Júnior, né? Junto com o Neymar. Né? Que o Vinícius Júnior chutou pro gol. O goleiro rebateu e o Richarlison fez o gol. E no segundo gol, o Vinícius Júnior deu aquela arrancada. Né? E na entrada da área deu aquela cruzamento lá pro Richarlison. Não foi um cruzamento fácil, foi uma bola difícil? Foi, mas o Richarlison conseguiu, né, dominar bem a bola e fazer esse lindo gol. Entendeu? E falando agora sobre o Daniel Alves, né? Os caras ficam falando, Daniel Alves... Cara, ele tem que jogar. Tem que jogar. Se o Tite não botar ele pra jogar, o Tite vai se queimar. Porque, pô, se o Tite foi contra todo mundo, não levou o Daniel Alves, alegando que ele tava bem fisicamente, que ele tava fazendo isso e aquilo, não tava jogando há meses. Não faz isso e aquilo, aí pô, leva o cara, aí o lateral direito se machuca, ele vai lá e vai botar um zagueiro e vai deixar o cara que ele levou como lateral reserva no banco. Não seria nada coerente. Se o Tite fizer isso, não vai justificar a convocação do Daniel Alves. Se ele levou o Daniel Alves é porque ele é capaz. Qualquer jogador ali que ele levou é porque é capaz de jogar. Se ele não botar o Daniel Alves é porque Daniel Alves não é capaz de jogar. E o Daniel Alves não aguenta. Desde o dia da convocação, eu falei, Daniel Alves, quando precisar botar, se precisar 90 minutos, ele não vai aguentar jogar 90 minutos se for jogo de intensidade. Né? Agora bora aguardar, né? Tem jogo segunda-feira, né? Pra ver como que vai sair a seleção brasileira, né? O negócio agora é aguardar pra ver quem o Tite também vai escolher, ainda não temos certeza se é Militão, Daniel Alves ou o Rodrigo, que vai ocupar o lugar do Neymar, ainda não sabemos ainda, porque uma coisa é ele entrar no segundo tempo no lugar do Neymar, no final do jogo, outra coisa é ele jogar 90 minutos no lugar do Neymar, entendeu? É isso que pesa, né? Então o Tite vai ter que mudar um pouquinho o sistema dele. O único jogador pra mim que ele não pode tirar é o Vinícius Júnior, porque se ele tirar o Vinícius Júnior vai perder muito, entendeu? Vai perder muito, muito mesmo. E tem que ter um jogador ofensivo que vai pra cima e não tem medo. O Vinícius Júnior jogou, parecia que tava jogando normal no Real Madrid. Não parecia que era seleção. Já o Rafinha sentiu um pouquinho. Sentiu, jogou bem, segundo tempo melhorou muito, mas sentiu. É normal, entendeu? Jogador estreando, é um peso danado você jogar a uma Copa do Mundo ainda como titular. É muito peso, entendeu? Mas a seleção brasileira, pra mim, jogou muito bem, entendeu? A vitória foi merecida, né? E agora, pra mim, a seleção brasileira tendo o Neymar ou não tendo o Neymar, pra mim, a seleção brasileira continua sendo favorita contra a seleção da Suíça na próxima segunda-feira. Lembrando que segunda-feira esse jogo é 1h da tarde, tá? Brasil e Suíça, 1h da tarde, né? Esse jogo, o primeiro jogo foi 4, esse jogo agora, o próximo jogo vai ser 1h da tarde, galera. É isso aí, se for o vídeo do nosso canal, não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.